Nesse vídeo a gente vai mostrar a diferença entre atuadores pneumáticos e atuadores elétricos, que é a maneira mais simples de você atuar uma válvula de 1/4 de volta, como nesse caso uma válvula borboleta e nesse caso uma válvula de esfera. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Master Tecnologia Industrial. Então hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o atuador pneumático e o atuador elétrico para acionar uma válvula borboleta e a válvula de esfera. Tá? São válvulas que a gente chama de válvulas de 1/4 de volta, ou seja, você precisa girar 90 graus para abrir e fechar a válvula. E essas duas maneiras, tanto o pneumático como o elétrico, são as maneiras mais comuns para automatizar uma válvula de esfera e válvula borboleta. Tá? A gente fornece os dois tipos de atuadores já montados com a válvula, em alguns casos precisa colocar um kit de montagem, a gente já fornece montadinho e nós vamos falar sobre a diferença dos dois. Tá? Começando com o critério mais importante, que é a fonte de energia. O atuador pneumático ele vai usar ar comprimido, tá? Normalmente pressão entre 5 a 8 bar, para fazer a movimentação do cilindro e abrir e fechar a válvula. E o atuador elétrico vai precisar de eletricidade, normalmente 24 volts corrente contínua ou 220 de corrente alternada. Tá? Então, muitas vezes que a gente fornece um atuador elétrico é simplesmente porque na aplicação do nosso cliente ele não tem ar comprimido. Então, a única opção seria o elétrico. A segunda característica que a gente vai discutir é a precisão. O atuador elétrico ele é um pouco mais preciso. O ar é compressível, então para controlar a posição exatamente do atuador pneumático é um pouquinho mais complicado, mas também pode atingir bons níveis de precisão com o atuador pneumático. Terceiro ponto é a velocidade. Aqui eu vou acionar os dois atuadores para mostrar o funcionamento deles e vocês verem a diferença de velocidade. Aqui tem o atuador elétrico, uma válvula borboleta, como eu falei, a válvula está aberta. Eu vou mandar um sinal para fechar essa válvula. Tá? Então vocês estão vendo que ele é relativamente lento para fazer o fechamento. Demora aí em torno de 15, 20 segundos, para até mais, dependendo da válvula, para fechar completamente a válvula. Vou abrir de novo. Então eu mandei o sinal. Nesse caso a gente está usando, só para caso de demonstração, um atuador elétrico proporcional. Os dois atuadores podem ser proporcional. Mandando um sinal analógico de 4 a 20 mA, eu posso colocar a válvula exatamente na posição que eu quiser. Por exemplo, aqui na metade entre aberto e fechado. Agora a gente vai mostrar o funcionamento do pneumático, tá? E a velocidade, a diferença de velocidade do pneumático. Então aqui a gente já tem conectado o ar. Nesse caso, a gente está usando uma válvula de alavanca para controlar a posição do atuador pneumático, um atuador duplação. Você pode também montar diretamente uma válvula, conhecida como válvula com interface Namur, diretamente aqui no corpo da válvula. Aí você manda o sinal elétrico, conecta a entrada de ar. Nesse caso a gente está trazendo a mangueira, vamos acionar o atuador. Tá? Essa é uma válvula de esfera, como eu falei, e vocês podem ver que a velocidade é muito rápida, praticamente instantânea, 1 segundo. Então essa é uma característica diferente entre os dois. Mais lento o atuador elétrico, 20 segundos, e o atuador pneumático praticamente de 1 segundo. Em relação ao ambiente, muitas aplicações são colocadas esse tipo de solução de válvula com atuador em ambientes explosivos. Nesse caso, o atuador pneumático ele é inerentemente à prova de explosão, porque não tem nenhum componente elétrico. Então é bem indicado para esse tipo de aplicação. Já o elétrico, existem versões à prova de explosão, só que elas são mais caras. Aproveitando para falar do preço, o atuador elétrico também é um pouquinho mais caro em relação ao atuador pneumático, que tem menos componentes e é mais simples. Outra questão, em relação ao uso em sala limpas, em ambiente que você não pode jogar resíduos para a atmosfera. Nesse caso, o atuador elétrico seria a melhor opção. Por quê? Porque ele, não, diferentemente do pneumático, que gera resíduo, porque toda vez que você aciona e movimenta o atuador pneumático, tem um escape de ar e esse escape vai para a atmosfera. Não quer dizer que não dá para usar em sala limpa esse atuador, mas você tem que canalizar o escape das válvulas. Tá? Bom, em relação a tamanho, aqui nós temos o atuador elétrico e o pneumático com torques similares. E você pode ver que o atuador elétrico vai ser sempre um pouquinho maior do que o atuador pneumático. Mas as duas versões vão ter
diversos tamanhos, para válvulas até de 2 polegadas até 40 polegadas. Vamos ter versões e opções para os dois tipos de atuadores. Outra questão interessante é a ciclagem. O atuador pneumático você pode ficar operando constantemente, sem nenhum problema sério para a operação do atuador. Já o atuador elétrico, você não pode operar 100% das vezes. Então, se você tem a ciclagem muito alta, o atuador pneumático é mais recomendável. O elétrico pode gerar um superaquecimento. Tá? Também relacionado com a ciclagem, a vida útil do atuador elétrico ela é menor, tá? Ela é em torno de 15, 20 mil ciclos. E o atuador pneumático, dependendo do modelo, pode chegar até 1 milhão de ciclos. Tá? Então, ele tem uma vida útil bem maior. Sobre a questão de posicionamento, tá? Os dois atuadores podem ser na versão on-off, ou seja, abrir e fechar. Você só consegue estar na posição 100% aberta ou fechada. E os dois atuadores podem ser configurados proporcionalmente, ou seja, você modular a abertura da válvula. No caso do pneumático, você precisa colocar um posicionador em cima dele. Aí com o posicionador, ele regula a pressão das duas câmeras do cilindro pneumático e ele pode atuar proporcionalmente. O elétrico é simplesmente uma versão diferente, mas a carcaça é a mesma, o tamanho é o mesmo e você consegue também ter uma versão de controle proporcional, como a gente está tendo aqui com esse aqui, ó. A gente muda um pouco o sinal e a válvula abre um pouco mais ou um pouco menos. Os dois atuadores podem enviar um sinal de feedback para um controle. Com o elétrico é mais simples, é simplesmente uma mudança aqui eletrônica. O pneumático, adicionando, por exemplo, um monitor de posição, você pode enviar um sinal de volta para o teu controlador indicando qual que é a posição exata da válvula. Os dois vêm com indicador visual, né? Quando se aciona assim, que ele vira. Aqui no caso do elétrico é um indicador aqui em cima. O caso do elétrico, acho que uma das grandes diferenças é a questão do modelo de falha. Isso é uma questão muito importante. O atuador elétrico, quando perde energia, ele vai manter a posição. Existem algumas opções de você colocar o atuador elétrico com baterias para voltar à posição, fechar a válvula quando perder energia elétrica, mas são opções mais caras, mais complexas, né? No caso do atuador pneumático, você tem dois tipos de atuadores pneumáticos, basicamente. O dupla ação, como esse. Eu jogo o ar de um lado, ele abre, eu jogo o ar pressurizado do outro, ele fecha. Você pode ter um atuador pneumático retorno por mola. Retorno por mola quer dizer, eu pressurizo de um lado, o atuador abre. Se eu despressurizo, se eu tenho uma perda de pressão de ar comprimido, a mola vai fechar a válvula, garantindo uma falha segura. Então essas são as principais diferenças dos dois atuadores, o atuador elétrico e o atuador rotativo pneumático. A gente fornece os dois tipos em diversos tamanhos, configurações, montados, com monitor posicionador, indicadores de posição, o que você precisar para a sua aplicação. Entre em contato e a gente ajuda você com o seu orçamento ou o seu projeto. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.